Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero pedir que você abra, por gentileza, sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos, com essa orquestra. Me sinto muito honrado de estar ministrando a palavra do Senhor e participando, desse aniversário, dessa data tão importante. E de fato eu me sinto honrado de estar aqui com os irmãos. Obrigado à orquestra, maestro Kennedy, meu amigo. Pode contar comigo sempre. Pastor Josias, Deus abençoe. E eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, E eu falei até com o Kennedy ontem, ainda nesse processo. Eu falei, é sempre um desafio muito grande, Porque você vai falar, num culto que é de aniversário de uma orquestra, mas ao mesmo tempo você tem a igreja, você tem que falar para a igreja também. Então você tem que ter esse equilíbrio. Não é um simpósio, não é um seminário para músico. Então você tem que falar para músico, mas para a igreja também. E esse texto fala muito ao meu coração, e eu acho que se nós encarnarmos, praticarmos o que esse texto nos propõe, nós vamos ser bem-sucedidos como músicos, como servo de Deus, como igreja, como família. E é isso que Deus deseja para nossas vidas, para esse ministério, para essa igreja, para essa orquestra. Eu quero compartilhar esse texto com você. Não vou demorar muito, vou ser bem sucinto. Capítulo 13, versículo... Vamos ler o 13 e o 14, que diz bem assim, capítulo 13, versículo 13 e 14. Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés um dos outros. Amém. Podemos assentar. Irmãos, o momento que Jesus estava vivendo aqui com os seus discípulos era um banquete. E banquete é lugar de alegria, de conversas, de comunhão, de troca, de partilha. Obrigado. Mas naquele banquete havia um misto de sentimentos. Por um lado, você tem os discípulos alegres, conversando, sorrindo, trocando informação, colocando papo em dia, contando experiências, E andar com Jesus, irmãos, é uma novidade atrás da outra, são experiências, Quem caminha com Jesus sempre tem muita coisa para contar. E eles contando aquela coisa, aquela alegria. Naquela época não tinha muita distração, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, aquele momento de banquete era especial, E do outro, mas havia outro tipo de sentimento também, irmãos, da parte de Jesus, porque Jesus estava alegre porque estava ali com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo era Páscoa. E o texto diz, no versículo 1, ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Ao longo do Evangelho de João, você vê Jesus o tempo todo falando, olha, não é chegada a minha hora. Eu ainda não vou morrer aqui ainda porque a minha hora não chegou. Mas
Agora, no capítulo 13, João está falando aqui que Jesus sabia que era chegada a sua hora. Era o momento de ele ir para a cruz. Então, se por um lado era um momento de alegria, de festejo, de comunhão, por outro, da parte de Jesus, havia esse misto de sentimento. Ele sabia que era chegada a sua hora, mas não somente a sua hora, irmãos, mas tudo que envolve aquela hora, né? O versículo 2 vai nos informar que Judas, né? Satanás já tinha colocado no coração de Judas de trair Jesus. Jesus sabia disso tudo. Não só que ia morrer, mas sabia que Judas ia o trair, que Pedro iria o negar, e que os discípulos iam deixar ele sozinho no Getsemane. Tudo isso ia acontecer, sabe quando? No próximo dia. Era quinta-feira, ele está ali jantando com os seus discípulos, né? Mas da parte dos discípulos, irmão, não havia só alegria. Havia também uma expectativa, porque no jantar judaico era um momento que, quando eles faziam isso com os seus professores, né, com seus mestres, o mestre sempre aproveitava para dar algum ensino profundo, né, para mostrar alguma realidade ou para levantar uma questão e eles debaterem. Então era um momento propício. E os discípulos estavam com uma expectativa muito grande com a chegada do reino de Deus. E eles estavam em Jerusalém. E era Páscoa. Páscoa rememorava o êxodo, a saída. Então eles estão sorrindo, conversando, Jesus um pouco temeroso, mas havia uma expectativa. O que o mestre vai, qual é a lição que ele vai nos dar? Qual é o ensinamento que ele vai nos dar? Diz a Bíblia que Jesus se levanta da mesa, né? A mesa não era igual à mesa da sua casa, né? Eu não sei exatamente como é que era a mesa da sua casa, mas com certeza não é a do primeiro século, porque eles sentavam, né, no chão praticamente, e em volta da mesa tinha um divã, onde eles encostavam o braço esquerdo, né? Os pés ficavam para o lado de fora e eles comiam com a mão direita. Por isso, irmãos, que a mulher do vaso de alabastro teve acesso ao pé de Jesus. Não é que ela se enfiou embaixo da mesa, porque os pés ficavam do lado de fora, né? Por isso, né, que João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, porque ele está aqui, João está mais assim, então é só virar e deitar. Então, essa é a posição, e eles estão ali, naquela posição, né, comendo e tal. Jesus se levanta, pega uma bacia de água e pega uma toalha. E aí o momento que era de alegria, de satisfação, todo mundo rindo, brincando, conversando, começa a ficar tenso. Porque, meus irmãos, havia esse costume, né, no Oriente, porque as estradas eram, né, não era estrada bonitinha, asfaltada, igual aqui de vocês, né, mas era estrada de chão. Eles tinham o peregrino numa caminhada muito grande, os pés cheios de poeira. Era costume o anfitrião prover água, né, prover a bacia, prover tudinho. Só que não era o anfitrião que fazia isso, ele provia, mas era o escravo. E não era qualquer escravo, tinha que ser escravo do escravo, que ele pegava, desatava, né? Lembra de João Batista? Não sou digno de desatar as suas sandálias. Era o escravo que fazia isso. Desatava as sandálias e começava a limpar os pés. Isso era uma atividade de um escravo. E Jesus se levanta e começa a fazer isso, né? E aí fica um momento de tensão. E Pedro se assusta com isso, sabe por quê? A imagem, irmãos, que eles correspondiam de Jesus era a imagem de um Messias militar, um Messias cheio de autoridade, um Messias
acima de todos. E aí Jesus começa a dramatizar um papel que era de um escravo. Pedro olha e fala bem assim: olha, a ação dele não corresponde às minhas expectativas. Eu não estou entendendo nada, o que esse homem está fazendo? Aí Pedro fala para Jesus, fala bem assim: olha, Senhor, tu lava os meus pés? Que negócio é esse? Se tem alguém aqui que era para fazer, era eu que era para lavar o seu pé. O Senhor lavar meu pé? Não vou deixar não. Jesus respondeu: olha, o que eu faço você não sabe agora, mas saberá depois. Disse Pedro: não lavarás meus pés. Insistiu com Jesus. Jesus falou: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Já que é para ter parte com Jesus, então faz o seguinte, me dá um banho geral. Tem que ser Pedro, né? Me dá um banho geral. Aí Jesus fala bem assim: olha, não precisa, porque aquele que está lavado não necessita se lavar senão os pés. Vocês já estão lavados, o que vocês precisam fazer agora é a manutenção dos pés. E aí, depois daquela cena, Jesus olha para eles e fala bem assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram o que eu fiz aqui? Vocês costumam me chamar de mestre e de senhor, e vocês estão certos. Eu sou de fato isso, mestre e senhor. Agora, se eu sou mestre e senhor de vocês, faz o seguinte: pega aquilo que eu fiz agora e toma como exemplo na vida de vocês. Lavai os pés um dos outros. Amém? Pergunta: o que isso tem a ver com nós hoje à noite? Com a orquestra, com a igreja? E aí eu quero deixar 3 lições e já encerrar. Primeira lição que Jesus quis dar a ele. Jesus quis deixar uma lição gravada no coração deles, dramatizada. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é assim? Então, naquela última noite com os discípulos, Jesus quis dramatizar para ficar bem claro. Jesus quis ensinar o seguinte: a partir de hoje eu quero que vocês demonstrem um amor concreto. Fala comigo: amor concreto. Jesus podia, irmãos, olhar para os pés dos discípulos e falar bem assim: olha, eu amo vocês. Já vim do céu. E o versículo 1 diz bem assim: olha, ele sabendo que era chegada a sua hora, e que, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, é um capítulo que está falando de amor. Aquele que eles amou até o fim. Agora, o amor de Jesus, irmãos, não foi aquele amor, sabe, teórico. Eu já fiz muito, já vim até aqui. Pé de vocês está sujo? Cada um que se lasca. Limpa vocês o pé de vocês, né? Mas não. Esse amor de Jesus fez com que ele se levantasse, assumisse uma forma de servo e colocasse a mão nos pés sujos dos discípulos. E quando ele fala com os discípulos: vocês me chamam de mestre, Senhor, a confissão de vocês está certa, porque de fato eu sou. Só que tem uma coisa: eu não quero que isso fique só numa confissão. Eu quero que essa confissão se transborde para uma prática verdadeira de vida. Nosso chamado é esse, irmãos, para ter um amor com ações concretas. Não é só um amor de teoria, não é só um amor de poesia, não é só um amor de análises, mas um amor que se manifesta de verdade. Imagina se o maestro Kennedy diz: não, eu amo a obra de Deus, eu amo trabalhar para o Senhor, eu amo uma orquestra. Olha como é bonito ver uma orquestra tocando. Olha, você não sabe, isso está no meu coração. Eu amo.
mas não movo uma palha, não dou aula para ninguém, não ensaio ninguém, não me esforço para ensaiar com ninguém. Aí se a orquestra falasse para assim, não, eu amo a obra de Deus, eu amo a música, eu amo a obra do Senhor, eu gosto de ver mas aí também não vai no ensaio, não faz nada, aquele amor só de lábios. Se o pastor falar que ama, mas também não incentivar, né? Eu amo orquestra, Aí o maestro, pastor, vamos fazer o aniversário. Não, o negócio de aniversário de orquestra aqui na minha igreja não quero. Ou seja, irmãos, nós precisamos de um amor que se manifesta em ações. Aí a orquestra acontece, aí a obra de Deus anda. Sabe por quê? O nosso amor não é só falácia, não é só poesia, são ações concretas que nos faz arregaçar a manga, botar a mão nos pés, lavar, fazer e acontecer. Lembra da história do bom samaritano? O camarada chegou a querer teorizar com Jesus sobre o amor. Jesus é um sábio, um rabino, e quem chega é um doutor da lei. Então ele sabe, eu sei também. Então vamos ver quem sabe mais. Aí o cara chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Vamos fazer um debate aí, um discurso aí. Aí Jesus olha para ele e fala bem assim, simples assim: deixa eu falar, o que a lei diz e como você lê? Aí ele fala bem assim: a lei manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo entendimento, com toda a força, com todo o coração, e manda amar o próximo como a nós mesmos. Aí Jesus, é mesmo? É isso que a lei manda? É. Aí Jesus, então fim de debate, faça isso e viverás. Aí ele não ficou satisfeito, né? Jesus é simples demais, né? Aí não, mas calma aí, já acabou o debate assim? Então eu vou provocar mais esse homem. Senhor, faz o seguinte então, quem é meu próximo? O senhor falou aí, viverás, né? Eu falei amar o próximo, o senhor faz isso e viverás. Tá bom, mas quem é meu próximo? Gente, já viu gente que quer polemizar tudo, né? Fazer perguntas idiotas. Quem é meu próximo? Se eu tivesse lá, eu ia falar, deve ser o ET de Varginha, né? Mas Jesus é paciente. Aí Jesus olha, quem é o seu próximo? Você quer saber? Olha, vinha um homem de Jericó, passou os salteadores, bateram nele, deixaram semi-morto à beira do caminho. Passou um levita e passou de largo. Passou também passou o sacerdote primeiro, deixou de largo. Passou o levita também, deixou o camarada de largo. Aí pela meia estrada, ocasionalmente passou um bom samaritano, atou as feridas, passou azeite, vinho, cuidou do camarada, levou até o estaleiro. E aí deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o próximo daquele homem? Aí ele falou bem assim: aquele que parou para atender, né? Aí Jesus, então, de novo, fim de debate, vai e proceda do mesmo modo. Ou seja, ele estava querendo teorizar sobre o amor, discursar. E Jesus falou bem assim: você quer saber o que é amor? Amor é prática, amor é manifestações concretas na vida. Lembra de Jesus com Pedro? Pedro tinha negado 3 vezes. Aí Jesus aparece, né, a Pedro. E aí eu gosto que na conversa Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes? Isso por 3 vezes. Aí na última vez que Pedro fala: Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus, é mesmo? Então faz o seguinte: vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor que você sente por mim, manifesta esse amor cuidando dos meus cordeirinhos. Lembra de João também? Jesus na cruz. João, a última demonstração de amor que eu tenho que dar para esse homem era o que eu reclinava a cabeça sobre o peito dele. Então, junto à cruz estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João estava ali.
pensando assim, vai ser a última demonstração de amor que eu vou dar para ele. Eu estou aqui, está vendo aqui, Jesus? Todo mundo te deixou, mas eu estou aqui para provar que te ama. E Jesus olha para ele: João, você me ama mesmo, né? Você está aqui demonstrando esse amor. Faz o seguinte: está vendo Maria? Cuida dela. Demonstra o meu amor cuidando dela que está do teu lado. Recebe ela como sua mãe. Eu não vou estar mais presente, mas quer me amar mesmo? Manifeste esse amor cuidando de alguém que está do teu lado. E João aprendeu a lição. Quando ele escreveu a sua primeira carta, ele falou bem assim: olha, como que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você vê? Sabe quando essa orquestra vai crescer? Essa orquestra é uma bênção, mas vai crescer mais e mais para a glória de Deus. Quando cada um de vocês, cada um de nós, eu já me considero parte de vocês, amar de forma concreta a obra de Deus. Vamos arregaçar as mangas e vamos botar para quebrar. Vamos mostrar que nós amamos mesmo essa obra. Vamos mostrar que isso é importante mesmo para a gente. Vamos fazer acontecer. Amar de forma concreta. Jesus quis dar essa lição. Olha, eu estou querendo ensinar vocês a amar de forma concreta. Outra lição que Jesus quis dar. Jesus quis demonstrar uma autoridade que se mostra, que se revela, sabe como? No serviço. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O texto começa bem assim, olha, falando que Jesus amou até o fim. E no versículo 13, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que tinha saído de Deus e ia para Deus. Ou seja, Jesus sabia que o Pai tinha lhe dado todas as coisas. Ele sabia da importância que ele tinha. Jesus, irmãos, aqui não estava, aqui tem gente que pensa assim: Jesus estava com uma crise de identidade. Estou com aquela crise de identidade, já que eu não sei quem eu sou, então eu vou lavar os pés deles, porque eu me considero, já que eu não sei quem eu sou um miserável, não sei nem quem eu sou, vou morrer daqui a pouco, então vou pegar aqui, vou lavar. Não é o caso. Jesus não está assim: não estou me sentindo ninguém, já que eu estou me sentindo ninguém, vou fazer o serviço de um escravo, porque eu estou me sentindo nada. Não é o caso. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ou seja, ele sabia da autoridade que ele tinha, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era Senhor sobre todas as coisas, mas sabendo disso, ele fala: sabe como é que eu vou demonstrar essa autoridade que eu tenho? Fazendo o serviço de um servo, lavando os pés dos discípulos. Vocês estão esperando alguém com autoridade que tem um cedro na mão, uma espada para cortar a cabeça de todo mundo? A minha autoridade se manifesta diferente. É com toalha e com bacia. Aleluia. A minha autoridade eu demonstro de outro jeito. E sabe por que eu deduzo que os discípulos não fizeram esse serviço? Eu fico pensando, por que os discípulos não fizeram? Porque já que não tinha um escravo na casa ali, alguém tinha que lavar o pé, né? Não dava. Alguém tinha que lavar os pés, fazer esse serviço. E por que os discípulos não fizeram? Sabe por quê? Porque entre os discípulos, no contexto da ceia, isso está lá em Lucas, havia um debate. Sabe qual era o debate? Predestinação e livre-arbítrio? Não era isso não. Sabe qual era o debate? Batismo por imersão ou aspersão? Não era isso. Sabe qual era o debate? Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, milênio, pós... Não, nada disso. Sabe qual era o debate que tinha entre os discípulos? Qual de nós é o maior no reino de Deus? Qual de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Aí, Kennedy,
já que havia essa questão entre eles, eles estão olhando um para o pé do outro, está cheio de poeira, alguém tem que lavar, mas se eu me rebaixar para lavar, eu vou perder a vez, eu já não vou ser o maior. Não, se eu rebaixar eu vou virar um servo. Não, aí não, vai pegar mal para mim. Pedro não, João não, que nada. Eu tenho que ser o camarada que eu vou ser o maior. Eu estou disputando quem vai ser o maior aqui. Deixa o pé do outro sujo. Aí Jesus, já que ninguém vai fazer isso, já que ninguém vai servir, então eu mesmo vou servir. Porque a autoridade de Jesus, irmãos, é diferente. Não é uma autoridade que se coloca sobre o outro e fala, eu sou melhor. É a autoridade que fala bem assim, me dá a toalha, me dá a água, que eu vou lavar seu pé, eu vou te servir. Aleluia, aleluia. Nosso chamado é esse, irmão, é para servir na obra de Deus. A autoridade a gente demonstra servindo. Não é falando que é bom, que é melhor, que faz, que acontece. Não, eu sou melhor, eu tenho mais técnica. Eu quero saber o seguinte, o quanto você serve. Ah, mas eu tenho mais experiência. Não interessa, não é isso que eu quero saber. Quanto você serve, é isso que eu quero saber. Ah, mas eu tenho mais tempo de casa. Eu quero saber o quanto você serve. Ah, mas eu estudo mais meu instrumento. Para Deus o que vale é o quanto você serve. Maior não é quem tem mais, maior é quem serve mais no reino de Deus. Porque Jesus disse, entre vocês não será assim. Entre vocês o maior será aquele que serve. Aleluia, 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 aleluia. Igreja do Senhor, aleluia, igreja de Jesus Cristo, vamos recuperar, pelo amor de Deus, esse prazer em servir. Meus amigos músicos da orquestra, por favor, recupere esse prazer de servir. Lembra quando você começou com o seu instrumento, que você tinha maior dedicação em tocar na igreja, em fazer a obra do Senhor? Hoje não. Quanto vai me pagar? Servir, servir. Esse é o nosso chamado. Ministério na igreja não é uma plataforma para fazer meu nome aparecer. E os dons que você tem não são medalhas para você ficar exibindo. Os dons que você tem são ferramentas para você trabalhar. Fala isso para o seu irmão. Dons não são medalhas para exibir. Dons são ferramentas para trabalhar. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu termino agora. Jesus quis dar essa lição. O amor tem que ser concreto, a autoridade tem que se manifestar com serviço. Mas Jesus quis dar uma terceira lição e eu encerro agora. A amizade precisa de perdão. Esse contexto aqui, irmãos, é um contexto de amizade. Jesus estava entre os amigos. E Jesus mesmo falou bem assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Foi no contexto aqui, Jesus está chamando eles de amigos. Agora, irmãos, vamos lá. Quando Jesus está lavando os pés, Jesus está lavando o pé, sabe de quem? Que estava ali? Um camarada chamado Judas. Jesus pega a toalha, a água, a bacia, e começa a lavar os pés de Pedro, que daqui a pouco ele está olhando nos olhos do camarada. Daqui a pouco o camarada vai negar Jesus 3 vezes, vai xingar e falar, eu não sei quem é esse cara. Jesus, eu sei de tudo, mas eu estou aqui lavando seus pés. No Getsemane, todos eles iam correr, mas Jesus de um a um vai lavando os pés. Eu sei de tudo que vai acontecer, mas eu estou aqui lavando os pés. Sabe por quê?
Vocês é meu amigo. E um relacionamento só dura se a gente estiver disposto a lavar o pé um do outro. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor é uma comunidade de amigos. Nós somos uma família. Essa orquestra aqui é uma comunidade de amigos. Mas isso só vai durar se a gente estiver disposto a lavar os pés de uns dos outros. E deixa eu dizer uma coisa: vai chegar uma hora que você vai precisar lavar o pé dele, não tem jeito. Ah, mas meu amigo é uma bênção. Irmãos, de perto todo mundo é chato. Vai conviver, meu irmão, até ser o pastor. Não é Deus, não é Jesus. Você ama ele, eu amo meu pastor, mas convivo dia e noite. Tem dia que ele sai de casa com muita coisa. Vai ter dia que você vai precisar perdoar. Ou só você que você quer ser perdoado, né? Bonitinho, né? Quer que seu pastor te abraça sempre, te perdoa sempre, o ano todo. Aí o dia que ele não está muito legal, falou de um jeito que você não gostou, não pode. E ele te aturou o ano todo. Sabe por que você tem que lavar o pé um do outro? Porque deixa eu contar uma coisa devagarzinho, só para você ouvir. Seu pé também é sujo. Seu pé também é sujo. Então nosso chamado é esse, para lavar os pés um dos outros, entender um outro, arregaçar as mangas e vamos lá. Vamos se parecer com Jesus. Amém, só isso. Se coloque de pé. Vamos orar. Sabe por quê, irmãos? O que me incentiva a praticar essas verdades, porque Jesus já praticou isso a meu favor. Jesus me amou de forma concreta, lavou os meus pés, dando a vida por mim na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. Jesus foi o servo. Jesus é a maior autoridade, mas que se fez servo. Sofreu a minha morte, acolheu a minha dor. E acima de tudo, Jesus é um amigo que me perdoa e lava os meus pés. Jesus poderia ficar no céu, ou Jesus no Getsemane podia falar: vamos, sabe de uma coisa? Não vou morrer não. Pessoal, o pecado, eu sei que vão me trair, eu sei que vão fazer tudo por mim. Se eu não morrer, se eu não lavar os pés deles, se eu não der a vida por eles, eu estou na minha razão. Só que sabe o que ia acontecer? Jesus, na razão dele, só ia ficar a trindade. O resto ia morrer tudo, porque nenhum de nós éramos dignos. Aí por isso que ele falou: olha, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só, mas se ele der a vida, vai ter muitos frutos. Fica uma lição para nós: o grão de trigo tem que morrer. Você tem que morrer para sua soberba, para sua razão, e aí nós vamos frutificar. Senão você vai ficar cheio de razão sozinho, você vai ficar cheio de justiça sozinho, você vai ficar cheio de si, mas sozinho, né? Vai ficar só você na mesa,
com um espelho de frente para você mesmo, conversando com você mesmo, falando bem assim, tá vendo aqui? Eu sou bom, você sabe que eu sou bom, conversando com você mesmo. Mas para que exista relacionamento, tem que haver perdão, lavar os pés uns dos outros. E Jesus nos perdoou. Se Jesus nos perdoou, então perdoa. Se Jesus nos acolheu, então acolha. Se Jesus investiu em você, então investe na obra de Deus. Vamos fazer para Deus, vale a pena. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor lavou a sujeira dos meus pés. Obrigado, ó Pai, te sou grato. Derrama sobre nós o Teu Espírito nessa noite. Derrama sobre nós a Tua graça, Pai. Que toda altivez, que todo espírito de grandeza caia por terra. Em o nome de Jesus. E que nós venhamos sair daqui com uma decisão, Pai, de lavar os pés uns dos outros, Pai, de nos relacionarmos tendo o Senhor como fundamento da nossa vida, que a cruz do Senhor venha modelar as nossas ações. Senhor, não deixa que o inferno nos divida, Pai. Não deixa que o diabo semeie confusão, Pai. Mas em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, enche-nos da Tua graça, Pai. Pai, que essa orquestra venha crescer mais e mais para a glória do Teu nome. Eu profetizo, Pai, uma unção de crescimento sobre essa orquestra. Eu profetizo, Senhor Deus, mais graça, mais unção, mais inspiração do céu, Senhor Deus. Eu profetizo, Senhor Deus, arranjos, composições novas, que essa orquestra venha exalar a beleza da Tua glória, Pai. Que vidas venham ser tocadas a partir do que o Senhor venha fazer na vida de cada membro dessa orquestra. Que essa igreja, Senhor Deus, venha ser uma referência da Sua glória, Senhor Deus. Que a vida do pastor venha ser abençoada, que a mão do Senhor esteja sobre essa igreja, que haja em cada um de nós uma disposição de servir, uma disposição de amar e uma disposição de perdoar e de se parecer com o Senhor mais e mais. Deremi calassaio, deremassi calabachandara calabahas. Eremandara shura calamandarábia. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que toda divisão caia por terra. Em o nome de Jesus, que toda divisão caia por terra, porque a Sua igreja só avança em unidade, como um exército que ama. Nós somos um só corpo no Senhor. Nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo exército. Nós somos uma família no Senhor. E eu preciso do meu irmão como membro, e ele precisa de mim, Senhor. Dá-nos essa consciência. Aleluia. Você vai fazer o seguinte: antes de se assentar, você vai abraçar o seu irmão e dizer bem assim para ele: você me completa como corpo de Cristo. Fala isso para ele. Meu irmão, você me completa como corpo de Cristo. Aleluia, você me completa como corpo de Cristo. Aleluia, aleluia, nós somos um. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Que Deus abençoe.